Jeremias 18, versículo 1. Amém? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Pode tomar seu assento glorificando a Deus? Se a gente for ler Jeremias 18 e entender, fala acerca do oleiro que estava fazendo um vaso, e esse vaso se quebra na mão do oleiro. Jeremias, como foi aberto aqui no começo do culto, fala que ele é um profeta de Deus. E se você for ler Jeremias 1, fala que antes do ventre da mãe dele, Deus já tinha um projeto para a vida de Jeremias. E quando Deus dá essa palavra, Jeremias fala assim: desce a casa do oleiro, que é lá na casa do oleiro que eu vou falar contigo. É lá naquela casa de oleiro que eu vou falar contigo, Jeremias. Desce até lá para que eu possa me apresentar. E se a gente for entrar acerca do texto, fala acerca de um vaso que estava sendo moldado. Mas se a gente for mais a fundo, a gente começa a entender o princípio de um vaso para ser criado. Porque o primeiro ponto é o oleiro sair da olaria e ir até o riacho e caçar o barro, procurar o barro. E diz, se você for estudar, que o barro é tirado da profundeza da lama até se achar o barro, para que se possa fazer um vaso. Ele é tirado lá do profundo. E quando ele é tirado, o oleiro separa o barro de lama. Ele faz essa separação para assim poder dar início ao processo. E o segundo processo é amassar o barro, até que o barro perca todas aquelas sujeiras que estão nele. E apertando, amassando esse barro, ele vê que ainda fica uma sujeira e amassa ainda mais, até deixar ele completamente limpo. Depois ele deixa o barro de lado, até ele ficar no ponto para assim começar a dar forma no vaso. E quando ele começa a dar forma no vaso, o vaso começa a ser estruturado. Aí a gente começa a entender que teve toda uma história, teve toda uma trajetória antes do barro ser vaso. E antes do vaso poder ser usado. E quando ele está fazendo barro, ele se quebra. E aqui eu quero começar a entrar na mensagem, porque como o oleiro foi lá fora buscar o barro, ele te arrancou do meio da lama, ele te arrancou do meio da lama do pecado. Deus foi lá com mão forte, te tirou do meio do barro, da lama, e te trouxe para dentro da olaria. E isso muitas das vezes dói, porque fala que é profundo para tirar o barro. É algo dolorido, porque tem que ser arrancado da situação que está. Pensa, você lá no mundo, e Deus indo lá e te arrancando no meio do mundo. Você com o costume de fazer alguma coisa, costume de pensar algo, e Deus indo lá e te arrancando do meio da sua descendência dele, no meio daquele povo que sempre caminhou contigo, e dizendo: ó, hoje eu te pego e te moldo. Lembra daquele profeta que chegou até ti e falou assim: Deus tem plano na tua vida? Lembra daquela irmã do círculo de oração que chegou para você e disse assim: ó, Deus tem trabalho na tua vida. Você nasceu para ser crente, não é para ficar no meio da lama. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Lembra daquela pessoa que chegou até lá para te evangelizar? Ou até mesmo aqueles que nasceram em berço cristão, mas se tornaram crente depois de algum tempo, onde foi evangelizado por decorrer do tempo. Isso é Deus arrancando você do meio da lama, para poder pegar você sendo barro e te transformar em vaso. E quando Deus começa a fazer isso, é claro que Ele começa a amassar. Por intermédio da palavra, Deus nos amassa para tirar toda a sujeira do pecado. Deus começa a nos amassar de tal forma até toda a sujeira sair. E quando Deus olha e vê ainda mais sujeira, é onde Ele amassa mais, para a gente poder ficar limpo, para a gente poder se santificar por intermédio do sangue de Jesus. Quantas das vezes a palavra que foi pregada foi dolorida, mas depois que você refletiu,
você entendeu, é a mensagem que eu precisava. Quando das vezes pegar o microfone e falar assim, ó, Deus não te aceita do jeito que você é, Deus não se preocupa com aquilo que você faz, o teu pecado faz separação, é uma mensagem dura de se entregar, mas é a única que pode tirar a sujeira do pecado. Porque se a gente for ver completamente, a gente não merece, a gente não pode, a gente não consegue nada pelas nossas forças. E Jesus deixa muito bem claro: só é filho do meu Pai quem faz a vontade dele. Só é filho de Deus quem se prostra e faz a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Então era Deus te arrancando do meio da lama, te separando e te amassando, te deixando limpo, para assim começar o processo. E quando Deus começa o processo de moldar o vaso, quando o oleiro começa esse processo, ele tem que ter calma, paciência, é tudo devagar, nada rápido, porque qualquer desleixo, qualquer falha, o vaso sai torto, o vaso sai meio assim, meio para lá, meio para cá. E quando o oleiro vai fazer um vaso, ele faz com calma, para fazer tudo em medida, tudo certo. E muitas das vezes tem crente que quer ser um vaso mais bonito do que o outro, que chega na igreja e fala assim: não, eu sou o vaso melhor que tem, eu sou um vaso de porcelana, aquele branco com desenhos azuis, eu sou aquele mais lindo que tem, pode me colocar lá em cima. Contra os outros, pode deixar lá embaixo, é tudo vaso de barro, não tem uma beleza estruturada, mas eu posso, eu tenho que ficar acima. Só que algo que eu pesquisei e entendi, que o vaso que é feito desse jeito bonito, de porcelanato, coisa mais linda que existe, é mais frágil, quebra mais rápido. Só que o vaso de barro é mais duro, ele resiste mais pancadas. Quando uma planta começa a crescer, ele resiste mais do que o outro vaso. Então aqui eu começo a entender que não é só ser um vaso bonito na presença de Deus, não é só ter aparência, não é só pregar bonito, não é só cantar bonito, nunca foi isso, nunca foi o meu cargo que me deixa lá em cima, nunca foi aquilo que eu faço que me eleva lá em cima, sempre foi a estrutura que Deus formou desde o começo, sempre foi aquilo que Deus formou desde o início. Porque ter aparência é muito fácil, o difícil é ter estrutura para suportar. É por isso que o vaso se quebra na mão do oleiro. E quem quebra o vaso não é o oleiro, ele mesmo se quebra. Ele mesmo se quebra e o oleiro começa a fazer de novo, começa a moldar do jeito que ele quer, não do jeito que o vaso quer. Ele começa a fazer do jeito que ele quer, fala, vai ser assim, assim e assim. Acabou. E muitas das vezes os barros começam a olhar para o oleiro e falam assim: mas eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser dessa forma. Se eu não pregar igual fulano, não quero. Se eu não tiver o dom que o pastor tem, eu não quero, Deus. Eu não vou fazer a tua obra se eu não tiver aquilo que eu quero. Aí eu imagino Deus olhando: mas quem tirou do meio da lama? Fui eu. Quem moldou? Fui eu. Quem limpou a sujeira? Fui eu. Quem amou? Fui eu. Quem tirou tudo que estava errado? Fui eu. E você quer escolher o que você vai fazer? Você quer escolher o que você quer fazer? Diante de Deus não existe essa escolha. Diante do oleiro não existe essa escolha. Eu quero ser de tal forma. Você é o que Deus determinou para ser. Não é a sua escolha que muda Deus, é Deus que tem que mudar a sua escolha. A gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Não é aparecer vaso, não é ser grande vaso, é suportar os processos para poder viver o propósito, é suportar tudo aquilo que vem contra para poder viver aquilo que vem depois. Porque um vaso muito bem estruturado suporta qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de raiz que cresce, ele suporta e ainda continua firme. Se a gente for para dentro da Bíblia, a gente vai entender que Jesus foi um grande vaso na mão de Deus. Porque Jesus desce na terra, começa a pregar, começa a evangelizar, começa a levantar, começa a curar um monte de gente. Ele não peca, ele fica longe do pecado. Depois ele é crucificado e depois volta. Depois de 3 dias, Jesus volta. Ele é crucificado e depois volta. Ele foi o melhor vaso que existiu. E a gente acha
que o vaso tem que ser o melhor, quando na verdade o vaso não tem que ser o melhor, tem que ser só aquele que suporta. E se a gente for aprofundar no versículo 4, diz que o vaso se quebra na mão do oleiro, mas ainda continua em cima da roda, debaixo da mão do oleiro. Que dá para perceber que às vezes quando a gente quebra, olha e fala assim: Deus, eu não vou fazer mais, eu vou largar essa coisa, eu vou largar tudo isso, Deus, eu não quero fazer mais isso. A gente vai e pega, e o pecado gera uma ferida, o pecado gera uma lasca no vaso, uma rachadura no vaso. É onde a gente fala assim: Deus, eu não consigo mais, eu vou largar tudo, eu vou desanimar de tudo, eu não vou mais, eu desisto, Deus. E Deus vem com todo carinho, fala assim: está quebrado o vaso, está rachado, está em pecado, mas ainda está na minha mão. Mesmo quebrado, ainda está na mão de Deus. O único que pode começar do zero, que pode começar a estruturar o vaso de novo, que pode fazer o vaso do começo ao fim. Ele é o único que pode moldar de novo. Quando a gente quebra, não é para a gente sair da mão do oleiro, é para a gente continuar na presença de Deus. Quando a gente está rachado, quando a gente peca, aí sim que a gente tem que buscar mais a Deus, porque o pecado faz separação, mas o teu pecado nunca fez Deus chamar menos. Deus te ama do mesmo jeito, mas quando a gente peca, a gente fala: Deus não quer nem olhar na minha cara. Algo que eu me peguei pensando esses dias, eu pensei comigo e falei assim: eu tenho tanto orgulho de estar na presença de Deus, eu amo tanto estar na igreja, cantar, fazer a obra de Deus, mas será que Deus tem orgulho de estar na minha presença? Será que Deus gosta da minha presença? Porque quantas vezes eu fui falho, quantas vezes eu me rachei, me quebrei e falei: Deus, eu não consigo. E muita gente coloca até uma roupa bonita, vem para a igreja e fala assim: não tem problema, eu consigo, eu posso, eu sou, levanta o nariz lá em cima e fala assim: eu posso alguma coisa. Quando eu vou para a Bíblia eu entendo, você não pode nada, e quer chegar na igreja achando que pode tudo. Abaixa o nariz. Se você quer ouvir Deus falar, se você quer viver o melhor de Deus, se você quer que Deus faz um vaso novo, abaixa o nariz, abaixa o tupete, inclina diante de Deus e fala: Deus, eu não consigo, ao invés de querer ser maior do que Deus, porque Satanás achou que poderia se igualar a Deus. Deus pegou e tocou ele do céu. Aí ele chega diante de Adão e Eva e fala assim: se você comer do fruto, vai ser igual a Deus. Resumo: foi tocado do paraíso. E tem gente hoje que fala assim: eu prego bonito, deixa comigo o que eu faço, deixa comigo o que eu canto, deixa comigo o que eu toco em perfeição. Nossa, eu sou o melhor fazendo isso. E quando se quebra, sai da igreja. Quando dá alguma coisa errada, sai da porta para fora da igreja, ao invés de ficar na mão do oleiro e ser moldado do jeito que Deus quer. A mensagem que Deus manda entregar não é faça o que você quer, é seja moldado por Deus para fazer a vontade de Deus. Fique debaixo da mão do oleiro para você viver o melhor de Deus. Porque tem gente que enche a boca e fala: eu quero viver o melhor de Deus, eu quero viver experiências incríveis, mas nunca se coloca na posição de vaso. Tem gente que fala assim: eu quero fazer a obra com tanta vontade, mas não se coloca na posição de vaso. Porque antes de viver o que Deus tem que ficar lá embaixo, suportando tudo. Porque o ministério de Jesus começou com 30 anos. Com 30 anos ele se batizou. O ministério dele começou dali para frente. Só que antes ele estudou, ele ensinou dentro da sinagoga. Lembra de Moisés? Foi treinado no Egito, estudou na melhor faculdade do Egito, era o melhor de ciências em tudo. Deus leva ele para o deserto para depois libertar o povo. É necessário ser um barro na mão de Deus do que ser um vaso fora da mão de Deus. É melhor, 1000 vezes melhor, estar na mão de Deus, quebrado, ferido, machucado, do que estar lá fora curtindo tudo e não tendo ninguém que possa fazer de novo, do que ter ninguém que possa colocar a mão e falar assim: eu estruturo o vaso de novo. Porque tem gente que
que larga a presença de Deus, porque chega na igreja e fala assim: não, eu pensei que fosse alguma coisa, eu pensei que eu chegando na igreja, Deus ia fazer tudo o que eu queria, só que nunca se coloca na posição de vaso, nunca se coloca na posição de barro para ser moldado. Não. E se a gente continuar lendo, Deus aplica a Jeremias: posso não fazer eu isso com o meu povo? Será que eu sou um Deus tão fraco que não posso fazer isso, Jeremias? Porque tem gente que chega na igreja que não conhece Deus, que não conhece a manifestação de Deus. Obviamente, a gente não conhece Deus em plenitude, porque o nosso corpo não suporta a glória de Deus. O que acontece na igreja é uma amostra do poder de Deus. A gente não suporta toda a glória de Deus, e chega na igreja e fala assim: mas Deus não pode curar, Deus não levanta paralítico, Deus não cura cego, Deus não cura quem está surdo, Deus não faz esses milagres. Por que eu não sinto? Porque chega na igreja com um monte de cisco de pecado e acha que Deus é obrigado a fazer um vaso cheio de pecado. Deus não. Deus primeiro limpa pela palavra, depois molda o vaso. Primeiro tem que ser limpo pela palavra, para depois Deus começar a fazer o vaso. E se a gente for ver o processo do vaso, depois que ele é moldado pelo oleiro, o oleiro deixa ele de canto, descansando, e depois pega ele e coloca dentro de uma fornalha de fogo, para que ele fique fixo, para que ele não rache, para que ele não quebre, para que ele chegue no ponto de ser usado. E quantas das vezes a gente chega na igreja e fala assim: eu quero ser vaso, eu quero ser usado, eu quero fazer. Mas quando Deus começa o processo, a gente fala: para, Deus, deixa que daqui para frente eu faço. O Senhor só toca onde eu quero, mas o resto deixa comigo. Quando na verdade, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Quem somos nós para tentar limitar o poder de Deus? Quem sou eu para tentar limitar a graça de Deus? Quem sou eu para tentar limitar o amor de Deus? Quantas das vezes você estava lá no mundo? Eu falo de mim mesmo, de experiência própria. Antes de eu aceitar Jesus, lambuzando no pecado, cheio de cisco do pecado, amarrado na coisa errada. E quando Deus me tirou, doeu. Doeu porque Deus me arrancou daquilo que eu convivia. Quando você é arrancado do pecado, dói. Dói sim. Quando Deus começa a amassar para moldar o vaso, quando Ele começa a tirar a sujeira do que está errado, dói também. Machuca. O processo machuca, fere, dói. E quando ainda sobra um pouco de pecado, o pecado de estimação, Deus aperta um pouco mais e dói mais ainda. E quanto mais dói, mais Deus está falando: eu estou terminando o processo de amassar para começar o processo de moldar o vaso. Porque Deus pressiona, aperta para depois começar a moldar. E quando Deus começa a moldar, começa a estruturar o vaso, começa a fazer vaso, você vai por esse caminho. A porta é estreita, o caminho é estreito, tem que renunciar, tem que largar muitas coisas. Chega Paulo no Novo Testamento e fala: suplico-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Tem que ter renúncia, vaso. Tem que ter renúncia, barro. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ver Deus transformar a sua vida, se você quiser ver algo de Deus na tua vida, tem que mudar. Tem que aceitar a vontade de Deus e deixar sua vontade de lado. Tem que largar muitas coisas, renunciar muitas coisas para ver o que Deus quer, não o que você quer. E quando Deus aperta, dói. Quando Deus começa a moldar, dói. E quando o vaso racha, Deus tendo todo o poder de pegar o barro e falar assim: já que rachou, não serve mais. Ele vem e pega assim e fala: eu vou fazer de novo, eu vou começar do zero. A gente estando dentro da igreja não mostra que a gente é santo, que a gente é melhor do que ninguém, que diminua eu e que Deus cresça e apareça. Você não está na igreja para mostrar que é melhor do que ninguém.
Porque todo mundo que entrou dentro da igreja, falo de mim, é pecador. Estava com dívida com o pecado. E o salário do pecado é a morte. Jesus pagou esse salário. Aí tem gente que entra na igreja e fala assim: não, eu sou mais santo que fulano, eu sou mais certo, eu caminho dentro da palavra. Você é remido e santificado pelo sangue de Jesus, não porque você acha que tem que ser, não porque você acha que é mais santo que alguém. Porque se Deus quisesse, Ele poderia pegar cada um e falar assim: já que está rachado, já que acha que é alguma coisa, vai para o inferno. Deus poderia fazer isso, e se Ele fizesse, não ia deixar de ser Deus, não ia deixar de ser oleiro e pegar um outro barro e fazer outro vaso. Só que Deus insiste. E sabe por que Deus insiste todos os dias na tua vida? Sabe por que Deus todos os dias tenta te resgatar da depressão, da ansiedade, do vazio da alma? É porque Ele te ama. Deus te molda não com mão, não com pé, mas Ele te molda com amor. Ele te ama tanto que quando te vê sofrendo, Ele fala: vem para a minha presença, deixa eu te moldar do meu jeito, deixa eu te fazer do meu jeito. E cabe o vaso, cabe o barro aceitar Deus e falar: Deus, faz do teu jeito, faz como o Senhor quer, não como eu quero. Porque você acha que tem gente que está na igreja há anos e não recebe resposta de Deus? É porque não se posiciona como barro, é porque não se posiciona para fazer aquilo que Deus quer, é porque não se posiciona para viver a vontade de Deus, e fica na igreja: Deus me dá, Deus me entrega, Deus faz, mas não se posiciona. Porque vai chegar o dia que a gente não vai conseguir mais pedir perdão. Vai chegar o dia que a gente não vai poder olhar para o céu e falar: Deus me perdoa, Deus me faz novo. Vai chegar o dia que não vai ter isso, porque a trombeta vai tocar, Jesus vai voltar, os sinais estão aí. E tem gente que está brincando com Deus, tem gente que está brincando com a presença de Deus e falando: não tem problema não, no último suspiro eu me entrego, no último suspiro eu peço perdão, Deus me perdoa de tudo. Tu acha que é fácil assim? Tu acha que a graça é só isso? A graça é renúncia, não é um arrependimento momentâneo. Fala assim: Deus me perdoa, depois vai lá e se lambuza no pecado de novo. Porque a graça te salva do pecado e olha para você e fala: não peques mais, não volta a cometer aquilo. E tem gente que está brincando com o pecado, tem gente que está brincando com o inferno, tem gente que está brincando com a palavra de Deus, tem gente que está entregando profecia falando: assim diz o Senhor, quando Deus está com a boca fechada. Tem gente falando assim: ó, Deus vai fazer na tua vida, quando Deus não está fazendo nada, Deus está parado. E tem gente que está falando assim: não, Deus te ama tanto que o teu pecado não tem problema. Tem problema sim. O pecado ainda gera morte, o pecado ainda leva para o inferno. Só que a santidade ainda convém a tua casa, ó Senhor. A santidade ainda é aquilo que nos resiste, é a única coisa que faz a gente pelejar cada dia. A santidade é a única coisa que pode emendar, fazer a emenda onde o pecado é destruído. É necessário a gente se arrepender dia após dia, pedir perdão dia após dia. É necessário a gente se colocar na posição todos os dias, porque tem gente que só é crente de domingo. De domingo coloca terno, coloca saia, pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e fala: eu sou crente, eu sou vaso ungido, cheio de azeite. Mas na segunda-feira está com a mesma boca que estava adorando Deus, falando palavrão, está com a mesma boca que estava dando glória a Deus, xingando meio mundo de pessoa. Tem gente que fala: eu sou vaso escolhido por Deus, mas quando Deus dá uma palavra, fala assim, entrega uma palavra para uma pessoa, fala: eu não, tenho vergonha. Canto hino, não, tenho vergonha, Deus. Aí depois fica: Deus me usa, Deus, eu sou. Posta foto no Instagram e fala assim: oh Deus, eu sou um vaso na sua mão. Aí dali a pouco está lá no Facebook difamando a vida de meio mundo e fala: eu sou crente. Ei, Jesus.
Fala, eu sou cristão. Ser cristão não é só ser crente dentro da igreja não, tá? É o resultado lá fora. Culto não começa dentro da igreja não. Começa lá fora, quando você levanta. Quando você acorda, começa aí sim o culto. Começa aí a caminhada cristã. Começa aí sim o caminho do vaso a ser seguido. Começa aí sim, a roda começa a rodar e o vaso começa a ser moldado. Aí pega e fala: Deus, eu não quero orar hoje, não quero ler hoje eu só vou ficar no TikTok e Instagram, vou ficar vendo série, Deus. Quando chegar no culto, Deus, faz na minha vida, manifesta o Espírito Santo na minha vida, mas passa o dia se enchendo de coisa errada, e quando Deus vai tratar na palavra para limpar, fala: para, Deus, está doendo, eu não suporto esse processo. Deus, para com isso. Deus, larga isso. É tempo da gente despertar. É tempo da gente largar a mão de ficar brincando com Deus. É tempo de se posicionar como barro na mão de Deus para ser moldado como vaso. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja se posicionar. E quando a gente se posiciona, quando o vaso é moldado por Deus, sabe o que acontece? É recebido o Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem prazer no pecado. Quando peca, se arrepende no momento. A pessoa cheia do Espírito Santo tem muitas obras de amor. Ama o próximo. Lembra dos 2 mandamentos que Jesus deixou como principal? Ama a Deus acima de todas as coisas. E depois, ama o teu próximo. Ama o vaso que está do seu lado. Ama o vaso que vem para dar glória a Deus na igreja. Ama o vaso que vem glorificar a Deus junto com você. Se você não ama o teu irmão, como tu fala que ama a Deus? Como você fala, eu pratico o amor, mas quando o irmão chega perto e fala: vixe, lá vem. Chega lá fora e começa a fofocar, fala: nossa, a vida do irmão está uma... Pelo amor de Deus, não dá certo. Chega de ficar apontando o erro dos outros. Se preocupa com o rachado que está na sua vida e fala: Deus, faz novo. Deus, restitui aquilo que foi perdido. Deus, me molda de novo. Eu quero ser vaso, eu não quero ser só barro. Eu não quero estar só rachado, Deus. Eu quero ser um vaso novo, mas não novo do meu jeito, novo na tua presença. É tempo de se entregar a Deus como se fosse a única coisa que você tivesse para fazer de mais importante. Não deixe Deus em segundo plano. Faça com que Ele seja o seu primeiro plano e único plano. Se entregue a Deus. Deixa Deus transformar a sua vida. O renovo vem só do Espírito Santo. A transformação vem só pela palavra. A construção de vida vem só por Deus. Está tudo aí. Me prova, está tudo dentro desse livro. Que muitos lá fora falam, é só um livro. Aqui dentro tem vida, restituição, renovo, construção. Tudo que você precisa você encontra na Bíblia. Só que a gente deixa de lado. A gente fala: deixe isso para outro dia. É tempo de se posicionar como vaso na mão de Deus e não barro perdido lá fora. Quando Deus te arrancou, é porque Ele formou um projeto na tua vida. E eu vou entregar para quem quer receber. Eu não sei quem vai receber, mas se você quiser, receba isso, porque vem de Deus pela palavra. Se você se posicionar, Deus vai te usar. Porque não foi à toa você se reunir dentro da igreja hoje. Não vai ser à toa você se reunir dentro da igreja domingo. Não, você está vindo porque você entende. Sem Deus não dá para prosseguir. Sem Deus não dá para avançar. Sem Deus eu não consigo chegar. Glória a Deus. E para finalizar, o que eu acho mais lindo no texto é o oleiro fazendo o vaso de novo e não desistindo dele. Deus não desistiu da tua história. Deus não desistiu da tua vida. Deus não desistiu daquela palavra que Ele liberou sobre a tua cabeça. Se Deus disse você vai pregar, você vai pregar. Se Deus disse você vai cantar, você vai cantar. Se Deus disse eu tenho um projeto na tua vida, pode ter certeza, Ele tem projeto. A única coisa é
aceitar o tratamento de Deus. Glória a Deus. Eu quero chamar o louvor, amém? E enquanto o louvor vem, eu convido a toda a igreja a se colocar sobre o seu pé. Porque eu não sei, de verdade, eu não sei a luta que você passa, eu não sei o sofrimento que você enfrenta, eu não sei aquilo que você luta dia após dia, noite após noite. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: quem se posiciona para fazer a vontade de Deus é transformado, e Deus vai e guia e projeta do jeito que Ele quer. Eu convido a toda a igreja a fechar seus olhos. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos e ore comigo agora. Deus, Pai eterno de bondade, sei que não podemos nada, sei que não conseguimos nada sem a Tua presença, mas Deus, como a Tua palavra diz, a gente quer ser barro para ser moldado na Tua mão. Deus, e as rachaduras que a vida deixa, e as rachaduras que é causada pelo tempo, Pai, toca, faz novo, renova do Teu jeito, Pai. Seja feita a Tua vontade, não a nossa. Seja feito o Teu querer e não o nosso. Quantas vezes a gente se colocou, Deus, na posição, mas não tomamos atitude. Que seja feito o Teu querer e não o nosso. Que todas as vezes que a gente errou, Deus, mas hoje a gente se coloca na posição, por entender que o Senhor tem o melhor para fazer, que o Senhor tem o melhor para projetar na vida de cada um, Deus. Pai, sobre a Tua igreja, derrama do Teu Espírito Santo, molda do Teu jeito o vaso, Pai. E como está em 2 Reis capítulo 4, encha de azeite, faça transbordar, Deus, para que a gente possa continuar seguindo o caminho da fé. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar toda a igreja a vir aqui na frente. Eu quero que você venha aqui na frente, não porque eu vou entregar para você alguma coisa, porque eu não tenho nada para te entregar, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu conheço um Deus que tem tudo, do bom e do melhor para te oferecer. Deus tem algo para fazer na tua vida. A única coisa que Ele quer é posicionamento. Posicionamento. Pode sair do seu lugar e vir até a frente. Vou chamar o pastor para estar orando por cada um. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, feche seus olhos.